Graças e paz, irmãos. Hoje é um domingo muito especial, domingo a qual nós celebramos o Dia das Mães, um domingo bastante familiar, até pelo fato de que algumas famílias têm o privilégio de estar recebendo filhos em casa para fazer aquele momento bem agradável com a família, preparando um almoço gostoso, e nós, com o objetivo de estarmos neste culto para glorificar a Deus pela vida de cada uma das famílias da nossa igreja, e de uma forma assim muito abençoada, querer desejar que cada mãe que fazem parte da nossa igreja, que também possa estar nos assistindo neste momento, venha ser ricamente abençoada, tenha muita alegria neste dia, seja um dia em que tenha muita satisfação com toda a família reunida. E é por isso que nós queremos estar celebrando este culto, glorificando a Deus, sabendo que Deus é o Deus da nossa família. E algo muito importante que deve estar sempre perdurando na vida de todas as nossas famílias, naquilo que a palavra de Deus nos diz, que eu quero estar mencionando através do texto de 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 em diante, que nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabendo dessa realidade que o apóstolo Paulo trabalhou na igreja de Corinto, fazendo com que a igreja, como uma grande família, viesse viver a intensidade deste amor, é algo que nós oramos, desejando para que todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento, tenham esse grande privilégio do amor de Deus estar reinando no coração de todos os irmãos.
Para nossa edificação nessa manhã, sabendo que é um domingo muito familiar, eu quero estar compartilhando com os irmãos algo que estive mencionando no nosso retiro de carnaval, que teve como tema, um dos temas desenvolvido na perspectiva da família. Eu quero trazer à memória daqueles que estiveram lá, quando estivemos falando sobre várias coisas relacionadas à família, mas colocando isso para toda a igreja. Era algo que já estava planejado e que começamos a fazer na igreja quando fomos interrompidos por esse período longo que já estamos vivenciando de pandemia. E eu quero estar conversando com os irmãos nesta manhã a respeito de espiritualidade na família. Eu quero fazer a leitura de 2 textos para nós estarmos pensando em cima deles, mas estaremos mencionando vários outros textos dentro da Palavra de Deus. O que nós queremos estar lendo nesse momento se encontra em Atos, capítulo 16, verso 31 e o verso 32, que nos diz assim: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. O outro texto é Josué, capítulo 24, verso 15, que nos diz assim: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos estar orando. Pai, queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, que sempre nos traz ensinamentos profundos a ser aplicado na nossa vida e na vida da nossa família. E eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos dar entendimento e clareza naquilo que queremos estar percebendo dentro das Escrituras a respeito da espiritualidade que devemos de ter no seio de nossas famílias. Fale aos nossos corações, é o que nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabendo que a família foi instituída por Deus e que sempre foi alvo da salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, a gente percebe ao longo de toda a história a maneira como Deus foi trabalhando famílias específicas dentro da história humana, fazendo em que eles viessem a ter um envolvimento e uma vida completamente voltada para o Senhor. Um dos textos que nós lemos, que foi o texto de Josué, foi um momento muito crucial, a qual já praticamente no final do livro de Josué ele vira para todo o povo, depois de dar várias orientações acerca das conquistas que conseguiram pela ação poderosa de Deus, mostrar que a família deveria de estar completamente direcionada para um relacionamento vivo com o Senhor. Tanto que ele coloca diante do povo algo em que o povo deveria de tomar como uma decisão muito firme, ao dizer: olha, escolham hoje a quem servais. Mas logo de imediato, Josué coloca de maneira bem clara a quem ele e a família dele estariam servindo, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse eu diria que é o propósito de Deus para a vida de todas as famílias da nossa igreja, e para servirmos ao Senhor nós temos que buscar Ele com intensidade, procurando cultivar dentro de casa uma espiritualidade que venha a ser trabalhada na vida de marido, esposa, consequentemente nos filhos, e toda a família ter um envolvimento com o Senhor. Os anos se passaram, vieram o período em que Cristo Jesus também mostrou isso claramente através dos evangelhos e na pregação do evangelho sendo desenvolvido dentro do livro de Atos, quando é pregado o evangelho para um carcereiro, a qual Paulo e Silas estavam presos, e depois de Deus fazer um grande milagre, esse carcereiro tendo se desesperado, achando que os presos ali haviam fugido, Paulo o interrompe, não permitindo com que ele tirasse a própria vida, e fala do Evangelho de Cristo Jesus, um Evangelho libertador.
E o carcereiro vira para Paulo e faz uma pergunta, querendo saber como que ele poderia experimentar aquilo que Paulo e Silas tinham na própria vida. E Paulo, de imediato, responde para ele dizendo: olha, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. E o Evangelho foi pregado, levando o Evangelho para dentro da casa do carcereiro, e toda a família teve uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo, podendo, a partir do momento da conversão, ter aquela decisão de buscar uma vida com o Senhor, a qual muitas vezes colocamos o termo de uma vida santificada, que de certa forma ela acaba também se tornando um sinônimo de nós estarmos cultivando a espiritualidade dentro de nossas famílias. Mas algumas coisas é importante a gente perceber e ter noção a respeito dessa realidade. A primeira, nós poderíamos simplesmente estar perguntando: o que é espiritualidade? Porque muitas pessoas às vezes fazem confusão com relação à realidade de o que é levar uma vida espiritual. Às vezes as pessoas acham que é uma vida piedosa, uma vida a qual tem que demonstrar no próprio comportamento, ou às vezes em situações, uma espiritualidade que venha manifestar uma certa piedade. Porém, há pessoas que têm um comportamento correto diante de Deus, mas pela sua maneira de ser, não tem tanta expressão de piedade, mas tem uma vida de espiritualidade pelo fato de ter uma vida firme, de relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. E por isso, uma das coisas que nós podemos estar enfatizando é que espiritualidade e santidade, elas se tornam basicamente sinônimos. E um dos textos que quero mencionar para dar entendimento a esse respeito se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, 11, quando ali o apóstolo Paulo, colocando aos coríntios, se referindo a essa questão de espiritualidade, de levar uma vida santa diante do Senhor, ele coloca 3 momentos em que nós inevitavelmente passamos na nossa vida com o Senhor. Primeiro, quando ele diz: mas vós vos lavastes. Depois ele vai usar o termo: mas fostes santificados. E depois ele fala sobre: mas fostes justificados em nome de Jesus. 3 realidades que inevitavelmente passamos na nossa vida com o Senhor. Quando conhecemos a Cristo Jesus, deixamos com que Ele venha exercer total domínio sobre nós. Nós somos lavados pelo seu precioso sangue, a qual passamos a usar o termo de que nos convertemos a Cristo Jesus. A partir desse momento, inicia todo um processo de vida, um processo a qual nos tornamos santos, e esses santos não é apenas ser separados por Deus, mas buscar no relacionamento com Cristo Jesus uma vida de santidade, a qual passamos a ser sempre justificado pela ação de Cristo na nossa vida. E essa busca de santidade é a nossa busca de uma vida de espiritualidade, que começa em mim, deve se refletir na vida da minha família, de meus filhos, para que seja algo que venha contagiar toda a família num relacionamento espiritual, vivo diante do Senhor. E utilizando uma frase de um grande pregador contemporâneo chamado Luciano Subirá, ele vira e diz que santidade é a ponte para a intimidade com Deus. Às vezes levamos uma vida muito distante do Senhor, levamos a família a ter uma vida muito distante do Senhor, justamente porque não buscamos essa ponte que é uma vida de espiritualidade dentro do lar, uma vida de busca incessante de relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo, sabendo que espiritualidade não é algo que torna uma pessoa melhor do que a outra,
mas uma busca de relacionamento para que através desse relacionamento alcancemos uma humildade de saber que é Deus quem trabalha na nossa vida. Porém, outras coisas que podemos estar também mencionando a respeito dessa espiritualidade que devemos de buscar, é que às vezes nós não levamos em conta de que toda pessoa santificada por Jesus, ela deve desenvolver, ela precisa desenvolver a sua espiritualidade. O apóstolo Paulo, tanto em Romanos 6 como em 1 Coríntios 5, ele mostra que a vida com Cristo ela passa a ser completamente nova. E 1 Coríntios 5, verso 17, Paulo deixa isso muito claro quando ele diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram. A vida de prática de pecado, ela tem que ficar para trás. Nós necessitamos de nos santificar como um processo que o apóstolo Paulo também coloca em Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao verso 9, dizendo que agora, porém, despojais igualmente de tudo isso, e ele coloca uma grande relação de obras da carne, de coisas que são manifestadas na nossa vida como prática do velho homem. E ele coloca ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentiras, coisas que às vezes sem perceber, quando a nossa espiritualidade na família ou até na nossa própria vida individual, nós deixamos prevalecer. Quando os relacionamentos dentro de casa, entre marido e esposa, esposa, marido e filhos, muitas vezes tem que ficar ocultando determinadas coisas, acaba se tornando uma prática de mentira. Quando há um aborrecimento, deixando com que esse aborrecimento torne-se uma ira dentro do coração, o que leva muitas vezes a uma prática de maldade sem perceber, por ser manifestação do velho homem, do homem que nós devemos de deixar para trás, deixando com que Cristo Jesus trabalhe a nossa vida, fazendo com que a nossa espiritualidade venha a ser fruto daquilo que Deus, através da sua palavra, quer estar sempre trabalhando dentro do nosso coração. Por isso que essa espiritualidade, ela tem uma importância muito grande de nós termos isso como um crescimento na nossa vida. Pedro, na sua carta, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, ele coloca isso como um desejo, a qual ele diz desejo ardente. A palavra que ele usa lá é exatamente essa: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, do genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui a gente tem que perceber algumas coisas que o versículo nos traz. Primeiro, a busca da nossa espiritualidade está relacionada com o tamanho do desejo que você carrega no coração. A espiritualidade da sua família está relacionada com a intensidade que você busca isso, reunindo a família em momentos de devocionais familiares específicas, trabalhando a vida de marido, esposa, de filhos. Tem que ser um desejo ardente, um desejo incontido dentro do coração, como se tivesse uma sede incontrolável de buscar esse crescimento em Cristo Jesus. Mas ele ainda diz: buscai como criança recém-nascida. É o caso de você imaginar uma criança quando nasce, chega no colo de sua mãe, e quando ela sente sede ou até mesmo fome, ela começa a cheirar o seio de sua mãe até encontrar o bico do seio para poder se alimentar, matar a sua sede, e ela busca isso com muita intensidade. Só que Pedro ainda diz um pouco mais, porque ele vira e diz: como criança recém-nascida, buscar ardentemente o genuíno leite espiritual. É como se Pedro estivesse dando um grande alerta.
em virar e dizer assim: existem determinados ensinamentos que não são genuínos. Nisso, a gente tem que buscar diante de Deus toda a sabedoria para saber o que realmente vem de Deus e sempre comparando na sua palavra para o nosso próprio crescimento. Não é qualquer coisa que ficamos ouvindo, às vezes de programas televisivos ou tantas outras coisas, que vêm como doutrinas completamente contrárias à palavra de Deus, que vai deturpar o nosso crescimento. Então tem uma genuinidade naquilo que devemos de buscar na palavra de Deus, que é o que realmente vai trazer um crescimento na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor. E ainda por último, nesse mesmo versículo, Pedro ainda diz: isto é dado para crescimento para salvação. É a nossa salvação que recebemos em Cristo Jesus, que necessita ser desenvolvida. E ela é desenvolvida através do nosso desejo ardente de buscar crescimento. Outra coisa que podemos estar também comparando é quando nós vemos uma criança que não tem aquele desenvolvimento natural, que começa a ter atrofias musculares e tantas outras coisas que debilita a sua vida, o seu corpo, o seu ser, quando nós não buscamos ardentemente esse crescimento na nossa espiritualidade, a nossa vida também fica, de certa forma, completamente desnutrida. E quando fica desnutrida, o nosso crescimento não se torna favorável. Por isso, ter consciência do que é essa espiritualidade nos leva a esta busca incessante. Porém, você pode estar também com a seguinte pergunta: como desenvolver a vida espiritual da minha família? Esse crescimento espiritual dentro da minha própria família. Vou colocar apenas algumas coisas para você poder ter conhecimento e você aplicar isso no seio da sua família. Primeiro, busque crescimento individual. Nós vimos lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que deve ser uma busca ardente. Se você não buscar primeiramente isso na sua vida, você não vai conseguir refletir isso na vida das pessoas com quem você ama, das pessoas com quem você se relaciona dentro da sua própria casa. Um crescimento coletivo da família, ele automaticamente depende do seu crescimento pessoal, do seu crescimento individual. E mais uma vez eu repito, esse crescimento está relacionado com o tamanho do desejo em que você busca esse crescimento. A segunda coisa é que devemos crescer nas responsabilidades familiares. Se você pegar o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 17 até o verso 21, quando o apóstolo Paulo vira para os irmãos ali, dizendo que tudo o que fizermos, seja em ação, seja em palavras, é para estar abençoando as pessoas. Na sequência do texto, ele vai mencionar a respeito do princípio e daquilo que a esposa deve ter como participação dentro da família, o marido deve ser, como os filhos devem ser, e por último ainda fala sobre os pais em não irritar os vossos filhos. Nós estamos num período de quarentena, onde muitas famílias estão tendo a necessidade de ficarem mais próximos. E às vezes sempre saem aquelas rugas, aqueles desentendimentos, e daí precisa a necessidade de cada um parar e se colocar diante de Deus e saber qual deve ser a minha correta participação e envolvimento para que possa refletir no crescimento da minha espiritualidade e na espiritualidade de toda a minha família. Em terceiro ponto, leve a espiritualidade para dentro de sua casa. Às vezes nós ficamos naquela expectativa
de achar que somente vindo para a igreja no culto no domingo é que nós temos a possibilidade de recarregar as baterias espirituais, de cultuar ao Senhor com todos os irmãos e a partir daquele momento realmente ter a espiritualidade levada para dentro de casa. E às vezes passamos a semana de uma maneira tão natural que quando vai chegando o final de semana ou até mesmo antes disso, muitos problemas e circunstâncias que se voltam contra nós quebram a nossa espiritualidade e ficamos naquela expectativa. Preciso novamente estar no culto no domingo para recarregar as minhas baterias espirituais para levar a minha vida semanal com Deus. Nós não estamos tendo esse privilégio de nos reunirmos no templo. E aí? Precisamos compreender o que é levar essa espiritualidade para casa todos os dias da nossa vida, em ter esse envolvimento com o Senhor dentro de nossas casas. E isso nos traz resultados tremendamente abençoados e abençoadores. E então nisso também destacarei 3 coisas. Primeiro, o perdão. A linguagem do perdão dentro de casa, na família, favorece muito para o crescimento da espiritualidade. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 3, verso 13, ele diz: perdoai-vos mutuamente. Às vezes nós temos os nossos desentendimentos, mas esquecemos que logo depois dele tem que haver a linguagem do perdão. Seja qual a situação, às vezes situações mais agravantes, às vezes situações pequenas, mas ter aquela prática de chegar perto de um irmão, da irmã ou dos pais, os pais com filhos, e simplesmente dizer: olha, me perdoe por ter feito isso, é uma linguagem libertadora, curadora, que favorece o crescimento da espiritualidade e faz com que os vínculos de relacionamento familiar e da família com o Senhor Jesus Cristo, crescendo nessa espiritualidade, se torne cada vez mais forte. A segunda coisa eu chamo de comunicação bíblica. E nisso também me reporto a Colossenses, só que no verso 16 do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo também vira e diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Às vezes parar para ouvir os filhos, principalmente dentro do contexto da geração atual, surgem instruções e até aconselhamentos para os pais saberem como estar se colocando para ajudar os próprios filhos na realidade em que estão vivendo. E isso acaba se tornando essa comunicação bíblica, mas tem que ser instruções e aconselhamentos baseado dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a terceira coisa que vem com um bom resultado é quando 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 diz: servir uns aos outros. A linguagem de serviço muitas vezes ela é deturpada em achar que todos têm que trabalhar, mas quando passamos para entender o que realmente é serviço, é eu servindo a minha esposa, ela servindo a mim, ambos servindo aos filhos, os filhos servindo aos pais, naquilo que está relacionado com as atividades que envolvem as responsabilidades dentro de casa, que faz com que a família cresça como um todo. E isso também faz parte da espiritualidade. E a espiritualidade na família, dentro de todos esses pressupostos, é extremamente importante para a nossa vida com Deus. Eu quero concluir apenas fazendo 2 perguntas para você pensar neste momento. A primeira delas: como está o desenvolvimento da espiritualidade na sua família? Como tem sido a vivência dessa espiritualidade na sua casa? E a segunda é: como você gostaria que estivesse? Faça a sua avaliação e se coloque diante de Deus.
pedindo que o Senhor venha trabalhar a partir de você, seja pai, mãe, filhos, irmãos, a trabalhar a espiritualidade na sua vida e na sua família, para a glória de Deus Pai, para o crescimento da sua vida com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, te dou graças pelas grandes bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Hoje é um dia muito familiar e nele podemos estar vivenciando a espiritualidade na nossa vida e uns com os outros num vínculo que o Senhor estabeleceu entre nós. E faça com que isso não seja apenas no dia de hoje, mas seja progressivo, buscando todos os dias que o Senhor acrescentar essa espiritualidade dentro do lar, para o crescimento de cada um e de cada família para a glória do Teu nome. É o que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo.
Hoje é o dia especial, é o Dia das Mães. Queremos, neste dia, fazer uma homenagem a todas as mães. Pensamos muito no que iríamos dizer para você, mamãe. Queríamos que fosse algo especial, abrangesse todas vocês, as mamães novas, que têm filhos pequenos, em seus colos ou até quem sabe dentro da barriga. Mamães meio novas e têm filhos que nem nós que estamos aqui. As mamães mais maduras, cujos filhos já estão crescidos e quem sabe nem moram mais na mesma casa. Queríamos que fosse algo bem profundo, mas não sério demais, para que você não comece a chorar. Algo que fosse até meio engraçado, para ouvir a risada gostosa que só uma mamãe sabe dar quando seu filho apronta uma. Que fosse algo que também falasse de Jesus. Afinal, Ele é toda a razão da nossa vida. E sem Ele não estaríamos aqui para poder homenagear vocês. Papai do céu, obrigado pela minha vida, pelas mamães novas e seus bebês. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, queremos homenagear as mães novas que têm seus filhos no colo ou na barriga. Como você é bonita! Sua barriga abriga um tesouro de grande valor, o seu filho. Seus braços ternos seguram a sua pequenina criança. Quanta paciência existe em você! Quantas horas de sonos perdidas por causa do seu bebê! E os choros, as mamadeiras e as fraldas parece que não vão ter fim. Quem sabe você se pergunta: será que isso nunca vai terminar? É claro que vai. O seu bebê vai crescer, 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 vai se tornar um lindo garoto ou garota. Olhe para nós, estamos aqui. Também já fomos bebês. E agora sabemos fazer tantas coisas sozinhas, como ir comer, ir ao banheiro, trocar de roupa e até já sabemos ler. Por isso, não se preocupe, continue tendo paciência. Jesus está ao teu lado. Ele pode renovar o teu ânimo, te dar forças físicas, te ajudar a cuidar deste pequenino bebê, pois Ele mesmo prometeu. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Salmos 27, 14. Agora queremos homenagear as mães meio novas. Você é a mãe mais linda de todas. E com certeza tem o filho mais lindo de todos. Eu, é claro, queria te dizer uma porção de coisas bonitas para te alegrar, mas antes de mais nada, queria te dizer: Te amo, mamãe. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Obrigado por todas as coisas que você faz por mim. Pelas refeições de cada dia, pela roupa limpinha e cheirosa. Pela casa arrumada, pela ajuda na tarefa da escola. Pelos passeios, pelas brincadeiras e pelo tempo de contar uma história antes de dormir. Eu gosto de você, o jeitinho que você é. E não poderia deixar de agradecer pelo papai que você arrumou para mim. Sei que muitas vezes não sou aquele filho perfeito,
E nossa casa também nem sempre é perfeita. Você não é a Mulher Maravilha e nem o Papai Super-Homem. Nem nós somos super-heróis infantis. Nós somos felizes dentro da nossa casa. Porque Jesus está conosco. E Ele pode consertar os nossos erros. Ele pode tornar o imperfeito imperfeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mamãe, só quero te dizer mais uma coisa. Você está se sentindo muito bem no seu papel de mãe. Você é maravilhosa! Eu gosto de você do jeitinho que você é. Mamãe, você está conseguindo com a ajuda de Deus. Também por você, mãezinha, queremos orar. Papai do céu, muito obrigado pela vida da mamãe. Mamãe Jesus, amém. E agora queremos homenagear as mães mais maduras cujos filhos nem moram mais com elas. Os anos se passarem, você continua linda. Beleza diferente que só se enxerga com os olhos do coração. Viu aquele pequenino bebê em seus braços crescer. Bater asas e sair voando. Você deve ter experimentado muitas alegrias nessa jornada. Mas com certeza também derramou muitas lágrimas de aflição. No entanto, se você confiou em Deus e não quis fazer tudo sozinha, Você deve estar hoje realizada e feliz por ter conseguido a ajuda de Deus. A você, mamãe valente e corajosa, queremos dar os parabéns. E leia o versículo que está em Salmo 71:6, que diz: Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores, constantemente. Mamãe, você está conseguindo com a ajuda de Deus. Feliz Dia das Mães! Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Não nos deixe cair em tentação, devido do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Queremos estar enfatizando um aviso que foi colocado no domingo passado para que todas as famílias estejam envolvidas com as atividades que serão transmitidas para as crianças até 12 anos. É o projeto chamado Andando com Cristo. Vocês estarão participando junto com elas, vendo vídeos que são muito edificativos de histórias bíblicas e cumprir as tarefas que cada família venha estar participando e depois enviando para a equipe que está sendo liderada pela Maiara, juntamente com Mabel e outras professoras que estão envolvidas nesse projeto. Participe, não deixe de estar levando as suas crianças a um conhecimento bíblico abençoado e fazer com que essas atividades sejam enriquecedoras para a vida da família. Sabendo que todas as famílias com certeza se reuniram no decorrer desse dia, foram muito abençoados pela presença de todos, tendo alegria dentro de casa, nós queremos desejar que todos tenham uma semana ricamente abençoada pelo nosso Deus Todo-Poderoso e que Deus esteja protegendo cada uma das famílias de todas as enfermidades para que não venha a ter dificuldades com relação a questões de saúde dentro do lar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito seja com todos nós desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.